Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Então, nesse vídeo eu vou abordar a parte de edição de camadas, né? Certo? A gente já abordou a aquisição de camadas, né? Já abordou a estilização das camadas e agora a gente vai editar camadas, ou seja, modificá-las já quando já tem uma camada pronta. Isso é bem interessante e é bem útil também, certo? Estou com o nosso projeto aqui aberto, com as camadas já aqui. Vou basicamente trabalhar em cima dessas aqui, sem muito mistério, beleza? A ferramenta basicamente de edição de camadas, de modificação de camadas, é essa barra de ferramentas aqui, que é a barra de digitalização avançada, certo? Então, se ela estiver desligada, você só, como eu disse lá numa das aulas, clica com o botão direito aqui na barra vazia e você pode estar habilitando o menu aqui, beleza? Certo? Além dessa aqui, existe uma outra ferramenta que ela na verdade não está aqui em edição, mas está aqui junto da ferramenta de aquisição, certo? Que é o editor de vértices, certo? Então eu vou começar por ela, beleza? Então eu tenho que estar com as minhas camadas todas em edição, uma coisa bem interessante para poder com que ela funcione, senão ela não aparece. Então, a partir do momento que eu coloco ela em edição, ela aparece aqui, beleza? Então, vamos começar pela edição de vértices. A minha linha aqui, no caso o arruamento, se eu clicar aqui, eu consigo editar e ver os vértices que compõem a minha linha, certo? E eu consigo editar esses vértices. De que forma? Posso somente com o botão esquerdo, eu clico no vértice, né? Isso é simples ali, só ó, cliquei e arrastei. É bem simples, não tem mistério. Tanto é que eu estou fazendo uma modificação, que a minha camada aqui ela fica com uma opção de salvar aqui. Eu posso salvar, certo? Então eu posso tanto modificar de lugar o vértice, como eu posso também apagar ali. Tem como selecionar, ó, que fica mais fácil. Uma outra forma de vocês verificarem os vértices de forma mais lúcida é da seguinte forma: é você selecionar a camada. Ó, selecionei a camada aqui e ó, aparece uns xizinhos, né, mostrando que eu tenho um vértice ali naquele ponto. Se eu aproximar aqui eu tenho dois vértices. Então vamos supor que eu quero apagar um desses dois vértices, eu não quero tudo isso de vértice. Ó, apaguei, certo? Então quero apagar, você sai apagando. Só tomem cuidado para vocês não saírem apagando todo os vértices da linha e acabar apagando a linha. Vai apagar a geometria. Isso vai dar problema, isso não é legal. Então tomem cuidado. Se vocês querem deletar uma feição, não utilize o editor de vértices. Utilizem essa situação aqui de você deletar mesmo, certo? A camada como um todo. Beleza? Vamos fazer isso para a área. Bota em edição, mesma situação. Bom, vou selecionar aqui para eu poder enxergar. Eu consigo ver os vértices. E aí eu consigo, né, selecionar, consigo apagar, consigo mover. Certo? Essa ferramenta ela é bem útil, mas ela é muito pontual. É para uma coisa muito específica que você queira modificar. Beleza? Porque existe uma outra ferramenta bem mais robusta para isso. A mesma coisa dá para fazer em pontos. Por exemplo, quero mover o ponto de lugar, movo o vértice sem problema nenhum. São essas ferramentas que eu mais utilizo, certo? Por isso que eu estou mostrando elas aqui, porque são as que eu mais utilizo no dia a dia. Beleza? A próxima ferramenta é modelador. Beleza? Vou começar pela área. Aqui já na digitalização avançada existe essa opção aqui, remodelar feições. Quando eu clico aqui em remodelar feições, vou fazer o seguinte, eu quero que ela passe por aqui, ó. Quero que ela passe por aqui, por exemplo. Então eu começo ela aqui dentro e vou remodelando e aí eu posso desenhar aqui, ó. Eu redesenhei a minha feição. Bem interessante, né? Bem interessante. E a mesma coisa se eu quisesse, por exemplo, tirar essa barriga aqui, e aí eu poderia clicar aqui fora, e eu
acabar com a barriga de uma vez. E aí, ficou um restinho aqui. Aí você vem com o editor de vértice, ó, e deleta o vértice que você não quer, ou arrasta e melhora ali a sua edição. A mesma coisa dá para fazer na linha. Imagina que eu quisesse que a linha passasse por aqui, por exemplo. Mesma coisa, coloco aqui em edição, né, e clico no remodelador e desenho aqui facilmente. Ó, a minha rua já ficou diferente. Beleza, pessoal? A outra barra de ferramentas que eu queria mostrar é a barra de seleções, certo? Então aqui na barra de seleções eu tenho uma gama infinita, infinita não, mas desculpa o termo, na verdade uma quantidade bem bacana de ferramentas de seleção. A principal delas é essa primeira aqui, que já vem por default, só que se eu clicar aqui no maisinho, na setinha para baixo, eu tenho mais algumas opções aqui. Pessoal, quase não utilizo mais a primeira opção, né? É onde eu consigo selecionar. Ó, desde que ela esteja selecionada aqui, eu consigo selecionar ela aqui. Certo? Já nessa outra aqui, eu também tenho algumas opções. Então, eu tenho selecionar por valor, certo? Eu tenho selecionar por expressão, selecionar todas as feições e inverter a seleção. Vou focar mais nessas aqui, que eu acho que elas são mais interessantes e são menos complicadas. Então, quando eu clico aqui em selecionar todas, no caso aqui eu tenho 3, umas outras só tenho uma, fica bem complicado. Então, aqui eu tenho 3, eu vou selecionar as 3. Então, selecionei as 3 feições aqui ao mesmo tempo. E aí, se eu quiser desfazer a seleção, isso. Essa última opção aqui de seleção, que é inverter seleção, eu acho ela interessante. Olha só, imagina que eu quero selecionar, imagina que eu tivesse 1000 pontos aqui fora e só tivesse um ponto aqui dentro. E eu quisesse selecionar todos os pontos que estão fora, de forma automática. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer assim, eu seleciono a de dentro, selecionei ela, e eu venho aqui e clico em inverter seleção. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar todo o restante que está fora. Ó, selecionou todo mundo que estava fora. Bem interessante também. Uma outra opção, na verdade duas opções de modelar feições, de editar feições, que eu vou passar para vocês, é cortar. Você pode quebrar feições, né? No caso aqui eu quero, imagina que eu quisesse essa área aqui dividida em 2 pedaços. E aí eu clico aqui fora, atravesso a feição, clico com o botão direito e pronto. Minha feição foi cortada e agora eu tenho 2 feições. Bem fácil, bem simples. Beleza? Agora vamos supor que eu quisesse o contrário. Eu quisesse mergear essas 2 feições. Eu quisesse juntar, eu quisesse que elas fossem uma só. Então eu venho, seleciono as duas, né, as 2 feições, né, seleciono aqui as 2. E aí eu venho nessa ferramenta aqui, mesclar feições. Certo? Vai abrir essa caixa de seleção aqui para mim, onde eu vou dizer de onde que eu quero que pegue os atributos. Eu tenho 2 feições, a 1 e a 0. Poderia ser mais feições. Tenho a 1 e a 0. Então, a feição 1 vai ficar com o conteúdo de quem? Eu posso dizer que, não, vai ficar da feição 1. Certo? O nome, né? Melhor dizendo aqui, perdão. Aqui é o ID. O ID vai ficar com o de quem? Vai ficar da feição 1. É aqui. O nome, né, vai ficar com o de quem? Vai ficar com da feição 2, por exemplo, da feição 0, por exemplo. Certo? Então você escolhe aqui. E aí eu vou deixar todo mundo vai pegar os atributos da feição 1. E aí é só dar um OK. E aí ele vai executar. E aí fechou, ó, virou um só. Certo? E aí a gente tem novamente uma só feição. Beleza, pessoal? Era isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Não aprofundei muito, mas bati alguns pontos ali. São ferramentas bem importantes que são utilizadas bastante no dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado.